beleza? Mais uma questãozinha para vocês aí. Dessa vez uma questão de física térmica, na parte de termometria, né? De acordo com o gráfico, que já está no quadro. A questão de termometria fala o seguinte, fala de unidade de temperatura, escala de temperatura, né? E nós sabemos que tem 3 escalas importantes, que a gente utiliza mais no dia a dia, nas questões, nos concursos, que são Celsius, Kelvin e Fahrenheit, né? Porém, é possível que caia uma escala arbitrária, uma unidade arbitrária. E aí essa unidade arbitrária, ela pode ser transformada numa outra unidade, dependendo da questão, dependendo dos dados da questão. Basicamente, você precisa ter os pontos de fusão e de ebulição dessa unidade arbitrária para você montar aquela formulazinha que a gente tem lá em Celsius, né? C sobre 100, K-273 sobre 100 e F-32 sobre 180, e essas formulazinhas foram feitas assim, através dos pontos de fusão e ebulição. Então, nessa questão eu falo o seguinte, o gráfico abaixo mostra a relação entre as temperaturas na escala Kelvin e uma escala X, criada no laboratório, uma escala arbitrária. Alguém inventou. Quanto vale a temperatura da fusão do gelo na escala X? Ou seja, ele quer saber a temperatura de fusão do gelo na escala X. Que nós sabemos das aulas que a temperatura de fusão do gelo na escala Celsius é 0, certo? Na escala Kelvin, 273. E na escala Fahrenheit, 32. Então, o ponto de fusão, né, da escala X que ele quer saber, você vai ter que transformar, fazer uma transformação. E essa transformação vem através do gráfico. Esse gráfico ele te dá alguns dados. Por exemplo, matematicamente falando, né, como eu sempre digo, a primeira coisa que você tem que olhar num gráfico é o quê? São os eixos. Quem é que está no eixo vertical, quem é que está no eixo horizontal. E aí nesse eixo vertical tem θ, né, letrinha grega, que representa a temperatura, na escala grau X. E no eixo horizontal você tem T, que é usada a escala Kelvin. Então você tem a relação dos valores na escala grau X e grau e Kelvin, né? E aí você tem os pares ordenados. Os pares ordenados são 0 para Kelvin, 20 para grau X. E 60 do Kelvin para 100 do grau X. Tecnicamente você tem que montar a relação entre as fórmulas, né? Então eu tenho uma formulazinha, digo que é uma formulazinha, que eu criei para poder facilitar a nossa vida. Em cima dos estudos de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, assim como foi criada aquelas fórmulas, né, de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, você usa essa relação para montar a escala X e a escala Kelvin. Ah, mas a da Kelvin eu já tenho. Tá, a gente já tem a escala Kelvin, só que a gente não tem, aliás, o que a gente tem nesse gráfico é uma relação de proporção de 100x para 60 Kelvin. Então você vai ter que montar a formulazinha da escala Kelvin também de acordo com os pares ordenados, né? 0 e 20, 60 e 100. E aí você pega essa relação e faz o seguinte, x menos o ponto de fusão. Quem é o ponto de fusão, quem é o ponto de ebulição? Você pega o valor mais baixo para o ponto de fusão da escala X e o valor mais acima para o ponto de ebulição da escala X. Consequentemente, o ponto de fusão da escala Kelvin, né, vai ser 0 e o ponto de ebulição na escala Kelvin vai ser o 60. Aí você vai montar a relação dos dois. Vai montar a relação, vai igualar essas relações, né? E aí vai fazer x menos, esse é o do x, tá? Eixo vertical. Aí vai fazer x menos 20 sobre 100 menos 20. Acompanha aqui, ó, ponto de ebulição menos ponto de fusão. 100 menos 20. Do outro lado é a mesma coisa. Aí tu vai chamar de K, né? K menos ponto de fusão, ó, 0. Esquece aquela formulazinha do Kelvin. E ebulição menos fusão, 60 menos 0. Fazendo a continha a matemática, tu vai ficar com x menos 20 sobre 80, que é igual a K menos 0, K sobre 60. E aí agora o que eu faço, aonde eu substituo, né? A pergunta foi a seguinte, ele quer saber a temperatura de fusão do gelo na escala X.
certo? Ele quer saber esse X aqui. Mas qual é o valor da temperatura, do ponto de fusão na temperatura na escala Kelvin? Né? Nós sabemos que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E aí, sabendo essa relação, lembrando dessa relação, você aplica aqui o 273, aí vai ficar x menos 20 sobre 80, repete todo mundo, bonitinho, e 273, que é o ponto de fusão na escala Kelvin, e aí com isso você vai transformar o ponto de fusão da escala Kelvin para a escala X. E agora, matemáticazinha básica, né? Multiplica cruzado, famoso cruz credo, e aí fazendo, você pode fazer uma fatoração, uma simplificação, na verdade aqui, ó, cortando o zero daqui com o zero daqui dos denominadores, tá? Somente dos denominadores, do numerador não. E aí você multiplica cruzado. Você faz 6 vezes x, aí tu vai ter 6 vezes x, faz a famosa distributiva, né? Ou chuveirinho, 6 vezes x menos 20 vezes 6. 6 vezes 20, 120. Igual a 8 vezes 273, né? Que num cálculo rápido você tem 2.184. Passando 120 para lá, somando, vai ficar 6x é igual a 2.184 mais 120. Dá 2.304. Ok? E aí passa o 6 dividindo, estava explicando. X é igual a 2.304 dividido por 6. Esse valor vai dar exatamente 384 Kelvin. Aliás, X, grau X. Grau X foi o que a gente queria transformar, certo? Então essa é a resposta final. Show?